Olá, somos o podcast À Luz da Bíblia. Nós iremos abordar alguns temas da atualidade. Eu me chamo Jessiane, nós temos o Valdemilson, o Bruno Saldanha e Tayane que participam desse podcast. A gente compõe, todo esse grupo de amigos que nos reunimos para falar sobre esses temas, alguns temas da atualidade pouco comentado, pouco discutido, pouco relatado na Bíblia. Então a gente quer esmiuçar, quebrar Justamente. esses temas para você, nosso telespectador. Temos mais um integrante que não pôde estar aqui hoje, né? Verdade, o Pablo, que ele está trabalhando, não Isso. pôde chegar aqui, também está chovendo na nossa cidade. Então a gente vai começar com alguns questionários, com alguns questionamentos. E queremos ver a participação da galera, né? O que eles acham a respeito do assunto, qual a opinião deles e por aí vai. A gente quer essa interação entre vocês vão lá no chat, mandam uma pergunta ou respondam os questionamentos que eu irei fazer agora nesse exato momento. Deus criou o homossexualismo? É possível unir o desejo da homossexualidade e ser servo do Senhor? Como que a igreja está interagindo com as pessoas que se titulam, que levantam a bandeira do homossexualismo? Devemos crucificá-las ou não? Ser LGBT é do diabo? Devemos endemonizar pessoas que participam do LGBT, que são LGBTs? São esses os questionamentos, então a gente espera aí as respostas de vocês e também algumas sugestões de temas para possíveis episódios desse nosso podcast. Não esqueci de apertar o sininho, né? Verdade, se inscreva no nosso canal, A Luz da Bíblia, clique no sininho para você ficar sabendo quando a gente colocar novos episódios sobre o nosso tema, A Luz da Bíblia. Para iniciarmos o questionamento, dialogarmos de acordo com a Bíblia, nós iremos começar pelo primeiro livro da Bíblia, Isso. que é o Gênesis, Então nós vamos começar por lá falando sobre isso. A princípio, o servo do Senhor, o que se diz servo do Senhor, irmão Denilson, deve se seguir de acordo com a palavra de Deus. Ele deve ter a Bíblia como parâmetro, Então Justo. ele deve seguir a Bíblia como parâmetro. Justo. O que ocorre? O nome do podcast é A Luz da Bíblia, Então, todos os temas, inclusive este de hoje, inicial, nós vamos traçar como parâmetro as escrituras sagradas, Sim. Então, assim, tudo bem que você pode ter sua opinião, você pode ter sua forma de pensar, todavia nós estaremos aqui o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Exatamente. Nós não vamos buscar artigo científico, nada disso. Nós iremos usar a Bíblia como nosso parâmetro, Então nós iremos utilizar a Bíblia. Você que está em casa também quiser acompanhar, pegue sua Bíblia, porque nós iremos dizer os versículos, iremos ler com vocês, então vocês podem acompanhar também. Então, para iniciarmos, como eu falei, nós vamos em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, versículo 27, onde fala assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, mulher, os criou. Algumas Bíblias falam macho e fêmea. Então, assim, Valdemilson, vamos começar a introduzir essa parte sobre o homossexualismo, sobre essa modificação que as pessoas têm tentado implantar e mudar em relação à palavra de Deus, Então, o que esse versículo quer nos dizer? Partindo do questionamento que você fez no início, nós temos o seguinte: à luz da palavra de Deus, nós temos homem, mulher somente, Temos o sexo masculino e o sexo feminino. A Bíblia, não só nessa passagem, Gênesis 1:27, mas em outros versículos, nós não temos margem para um terceiro sexo. Não temos margem para ali uma pessoa, um ser que a gente pode caracterizar como que está fora dessa classificação de homem e mulher. Não, Deus criou o homem e mulher de acordo com as escrituras sagradas. Aí sim, nós temos várias questões envolvidas aí para poder explicar
essa questão da homossexualidade, né? Podemos atribuir como um desejo humano, uma vontade humana, e mais na frente vamos falar também sobre uma certa influência do meio e também uma influência, podemos dizer assim, dos espíritos malignos, entendeu? Que atuam na vida da pessoa para que eles saiam da criação natural de Deus e passem a se intitular ou a sentir desejos fora daquilo que Deus criou, né? Ou seja, de homem para com homem, de mulher para com mulher. Eu fico pensando assim, às vezes, Deus criou o homossexualismo ou não? Não, Deus não criou, como a gente viu, né, na palavra. Criou homem e mulher. Porque assim, eu fico imaginando, se Deus tivesse criado o homossexualismo, Deus não tinha criado o homem e a mulher, ele tinha criado o homem com outro homem. Mas a gente tem um versículo na Bíblia que fala que Deus fala que é para crescer e multiplicar. Como ia haver esse crescimento e a multiplicação se Deus tivesse criado o homem com homem, né? Mulher com mulher? Então, assim, não existe essa questão de que Deus criou. Sim. O que acontece é que vamos chegar numa pergunta mais na frente, que a gente vai falar que tem algumas pessoas que falam, não, mas eu já nasci assim, eu já nasci meio afeminado, né? Isso, afeminado, com o desejo, sim, já nasci sim. dessa forma. Mas a gente vai aprender daqui a pouco, a gente vai entrar na Bíblia para mostrar para vocês que tudo isso é ocasionado pelo pecado. Isso tudo foi consequência do pecado, sim. quando o pecado entrou no mundo, né? A criação original, como a gente tem falado, homem e mulher, a ordem que você mencionou aí, para crescer, multiplicar e encher a terra. E falaste muito bem sobre a questão da impossibilidade de multiplicar, de encher a terra com 2 mulheres ou com 2 homens. Então nós vemos assim, o padrão de Deus, homem, mulher, né? Agora sim, não só a questão da homossexualidade, né? Mas muitas outras coisas aí nós sabemos que isso é algo do homem que veio com o pecado, né? Por intermédio do pecado no mundo, a homossexualidade e outras coisas mais surgiram, mas nunca foi a ideia ou o ideal de Deus criar, digamos assim, esse desejo, né, por pessoas do mesmo sexo. Sim. Então a gente vai começar o que aconteceu na criação, né? Deus criou o homem e a mulher, por eles crescerem e multiplicar. Lá no Jardim do Éden, né? Justo. E aí o que aconteceu? Eva desobedeceu uma ordenança do Senhor. Que ela comeu o fruto proibido, que era o fruto que ficava no jardim, Deus deu a ordenança que não era para comer. E aí Eva comeu e ofereceu pro seu marido, e a partir do momento eles pecaram, foram expulsos do jardim, né? Isso. Então, a partir daí o pecado já entrou no mundo. Então, a partir daí, toda a criação que Deus havia feito foi meio que o pecado entrou. Isso, a gente pecou e a gente se afastou do plano de Deus. O homem saiu da dependência de Deus e começou a viver ao seu bel prazer, ao seu modo e assim sucessivamente. O pecado de Adão e Eva, né, dos primeiros homens, chegou até nós, atingiu-nos, né? Em Romanos 5, versículo 9, se vocês acompanharem aí, fala que pela desobediência de um só, todos nós nos tornamos pecadores. Então, pela desobediência, né, de Adão, vamos dizer, né, que eles são uma só carne, porque eles eram um só, o pecado entrou no mundo, né? Então, bom questionamento, já entrando até numa questão, num assunto que pode ser posterior, né? Falastes aí sobre a desobediência de Adão, né? Por mais que saibamos que quem comeu inicialmente o fruto foi Eva, mas Deus colocou Adão como o cabeça. Então a responsabilidade recaiu sobre ele. Tanto que quando Deus chegou para cobrar, ele cobrou de Adão. Todas essas inclinações do pecado, né? O homossexualismo, o alcoolismo, as drogas, a masturbação, o adultério, são inclinações consequentes da nossa carne pecaminosa. Isso. É isso que
às vezes as pessoas não querem entender. Porque assim, se o plano inicial de Deus nunca foi o homem ficar dependente químico, nunca foi o plano de Deus haver a questão da traição, do relacionamento extraconjugal, nunca foi, entendeu? Mas tudo isso veio, como nós falamos, com o pecado. Mas assim, a questão é que nós aceitamos que as relações extraconjugais, a própria dependência química é algo que veio do pecado, que não estava no plano original de Deus. Sim. E quando se trata da homossexualidade, a humanidade, as pessoas, né, a sociedade não entende de forma semelhante, sendo que é a mesma situação. É a mesma tentação. Sim. Porque, querendo ou não, as pessoas são tentadas, né? Quando uma pessoa deixa de usar droga, ela, todo dia eu acredito que ela seja tentada, né? Ela sente a vontade, mas ela luta contra se ela for liberta, né? Isso, justamente. Então, e Cristo veio para nos renovar. Então, assim, quando você é da carne, nascido da carne, quando você vive os desejos que a sua carne quer, você não está fazendo o plano de Deus. Isso. A palavra de Deus diz em João 3:6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, assim, nós nascemos de Adão, nós somos geração, né, de Adão e Eva. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Mas quando nós renascemos para Cristo, nós continuamos nesse mundo, né? Não quer dizer que nós somos livres do pecado. Nós renascemos para Cristo, nós seremos novas criaturas, mas nós não deixamos de pecar, não deixamos de pecar, né? Então, assim, nós somos modificados, né? Nós somos renascidos por Cristo, mas nós não deixamos de pecar. A todo momento nós lutamos contra os desejos pecaminosos, na qual a gente sabe que é pecado. Mas, Aldemilson, o homossexualismo surgiu agora na Bíblia. Tem algum relato sobre o ato sexual, falando sobre o homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher? Tem alguma coisa na Bíblia especificamente falando sobre isso? Bem, o que acontece? Hoje nós estamos assim, digamos que é um assunto que está na mídia, né? Na mídia, é um assunto até um pouco delicado, porque as pessoas muitas vezes não entendem que eu posso ter uma opinião diferente de você, diferente daqueles que estão assistindo, então não se entende isso. Mas assim, historicamente sempre houve, né? Não podemos dizer que é algo atual, é porque a sociedade está assim, não, sempre houve. Tanto que Deus lá no livro de Levítico, ele já tinha falado, né, proibido, na verdade, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. Onde é que nós podemos ver isso? Levítico, capítulo 18, versículo 22, o Senhor trata sobre as uniões abomináveis. E ele diz que com varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Esta mesma palavra nós podemos utilizar para mulher. Mulher não poderia ter relação sexual com outra mulher como se homem fosse. Então, o que nós podemos ver aqui? Já havia na época. E nós temos também relatos históricos disso, que já havia sim pessoas inclinadas à homossexualidade. Mas Deus, lá em Levítico, já havia advertido o povo dele quanto a este tipo de prática. Então, assim, não é algo normal, não é algo agora, né, da atualidade. Deus já tinha proibido antes. Um outro versículo que a gente pode analisar, um outro contexto, né? Lá em Gênesis, dos pecados cometidos por Sodoma e Gomorra, a gente pode colocar justamente como essa prática homoafetiva. Não é. Aí vai ter pessoas que vão falar que o pecado de Sodoma não era só este. Que não foi, né? Que não foi só este, né? Vão citar ali umas passagens no qual Deus critica a falta de hospitalidade, a falta de companheirismo, né? De compaixão, né? Isso.
da parte deles. Só que não só este, um dos pecados é essa prática da homossexualidade, né? E tantas outras. Em Gênesis capítulo 19, nós vemos Ló recebendo 2 anjos na casa dele, né? E o que acontece? A Bíblia nos diz que quando os anjos chegaram e se hospedaram na casa de Ló, o que aconteceu? A comunidade, os homens da cidade foram até a residência de Ló e mandaram Ló trazer, né, os camaradas que estavam lá para poder conhecer, né? Só que este conhecer, muitos entendem que ali havia uma conotação sexual, né? Ou seja, eles queriam, na verdade, ter relações sexuais com os anjos que estavam lá, né? Personificados, né? Como homens. Aí, como é que a gente também pode acreditar nisso? Quando Ló não aceita, né? Até porque a gente tem que entender a questão cultural da época, não aceita colocar os homens para fora, ele diz que ele tinha 2 filhas, né? No versículo 8 do capítulo 19, que ele tinha 2 filhas, nas quais ainda não conheceram o varão, ou seja, a mesma palavra utilizada por Ló, na verdade, eu posso ter falado Jó, mas é Ló, foi utilizada lá pelos moradores da cidade, com a mesma conotação sexual. Então, assim, é evidente que um dos pecados de Sodoma e Gomorra, por mais que as pessoas tentem negar, era justamente a prática homoafetiva, que o Senhor proibiu em Levítico, que o Senhor proibiu em Deuteronômio. Nós temos proibições também, porque, como nós falamos, não foge da relação natural que Deus criou. Valdemilson, nós temos também Juízes, onde tem outro relato, onde eu vou ler aqui, né? Onde um levita estava viajando, né, visitando seu sogro com a sua concubina. Sim. E aí ele estava voltando e ficou numa cidade de Benjamim. E aí lá ele foi para uma casa de um senhor. E quando deu a noite, né, quando eles já iam se dormir, aconteceu a mesma coisa de levitas. De Ló. De Ló. Todas as cidades foram lá e disseram a mesma coisa. Queremos conhecer essa pessoa que está ali visitando. Queriam ter relação sexual. Isso, queriam ter relação sexual com o visitante. E o que aconteceu? Que o senhor da casa pediu: não façam tal mal com o meu visitante, né? Em Juízes 19, 22 e 23, para quem quiser acompanhar. E o que aconteceu? Ele ofereceu a filha dele, virgem, e a concubina, né, do levita que estava. Então, assim, como abominável era essa relação entre homem com homem naquela época, né? Então, foi melhor ele oferecer a filha, entregar a filha e a sua nora, né, para as pessoas que estavam lá, do que entregar, né, o visitante, né, que estava lá. Aí entra uma questão cultural também, né, como a gente mencionou, mas assim, foi grotesco isso que aconteceu também com as mulheres aí, né? Mas muito bem citado por você, demonstra assim essa prática inaceitável por Deus, que era a relação entre pessoas do mesmo sexo, né? Infelizmente ocorreu tudo isso, viu? E, nesse caso, nos 2 exemplos, né, tanto o de Gênesis quanto o de Juízes, apenas o de Juízes as mulheres foram estupradas. Em Gênesis, né, os anjos cegaram as pessoas que estavam lá, né? Justamente. Certo? Então, assim, Valdemilson, então o que Deus fala especificamente sobre essa prática do homossexualismo? Ele aprova, ele concorda? O que a Bíblia nos fala, né, sobre isso? Olha, a gente citou as passagens, né, Bruno, sobre Levítico, Deuteronômio, né? Citamos aqui Gênesis lá com Ló, Juízes, Sim. Beleza. Mas no Novo Testamento, em resumo, de maneira geral, Deus não aceitava no Antigo Testamento, não aceita hoje e não aceitará amanhã, entendeu? É simples assim. Eu não sei se os telespectadores vão concordar, mas assim,
A Bíblia é muito clara nesse aspecto. E assim, algo que deve acontecer, principalmente dos cristãos, né? A gente precisa acreditar na inerrância das escrituras, né? Na infalibilidade, né? Precisamos acreditar que a Bíblia é de fato o nosso manual de vida e não há respaldo para que possamos dizer que Deus aceita a prática homossexual. Então, de acordo com o que você perguntou, o posicionamento do Senhor é de reprovação. Antes, agora e amanhã sempre será de reprovação, viu? Mas em uma passagem do Novo Testamento, temos muitas, né? Sim. Temos uma passagem que você pode até confirmar aí pra gente, em Romanos, né? Muito, você ia falar? E Davi e Jonatas. É Jonatas? Isso. Olha, uma pergunta aqui da nossa parceira irmã Tayane, já que tu lê aí, Jessene, Romanos, viu? Mas ela questionou nossos telespectadores sobre a passagem que envolve Davi e Jonatas, no qual a Bíblia menciona que eles se ligaram, né? Se juntaram as almas ali, é mais ou menos assim a passagem, e alguns usam essa passagem para dizer que é lícito a relação homoafetiva, inclusive Davi era gay, na verdade, né? Uhum. Muito bem, Tayane. Assim, o que é que nós podemos ver? Biblicamente, e vamos também usar uma parte cognitiva, né? Uma parte aqui racional. Essa passagem, ela está em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1, nos diz assim, ó: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, o que acontece? Usa-se esse versículo para dizer, a prática era aceitável. Aí o que dizem mais? Dizem assim, ó: Mas Deus não ama todo mundo, é para nós amarmos o próximo. O vínculo da perfeição não é o amor, né? Um dos argumentos que fazem por aí é que qualquer relação, se haver o amor, a exemplo deles aqui, né, é aceitável por Deus. Mas assim, irmãos, essa ligação entre Davi e Jonatas, a gente entende como amizade pura, amizade verdadeira. Na atualidade, amigos verdadeiros estão escassos e eu acho que até por isso as pessoas veem dificuldade nessa passagem, mas existem amigos verdadeiros, né? Amizades fervorosas, amizades verdadeiras, né? Isso é natural. Mulheres, homens, né? Ter aquelas pessoas, irmãos, né? A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Sim. Então, assim, há muitas vezes uma relação ali de amizade entre dois homens ou duas mulheres que, devido à proximidade e à parceria, às vezes são muito mais chegados do que uns irmãos sanguíneos, né? Sim. Então, aqui nós vemos como uma amizade entre eles dois, puramente amizade, nada de relacionamento homoafetivo. Até porque senão, Valdemilson, Deus ia estar se contradizendo. Como é que ele abomina e outra hora ele já está aceitando? Como em Levítico ele condenou, como em Deuteronômio ele condenava, né, Tayane? E como ele condenou a atitude daquelas pessoas da cidade de Sodoma e Gomorra, atitude aqui de juízo que você citou, e Davi, ele aceitou. Não existe isso. A balança de Deus é justa. Não existe 2 pesos e 2 medidas para o Senhor. Agora, assim, outro ponto. Vamos usar assim uma questão do raciocínio. Qual era um dos pecados, né, que derrubou Davi? Ou o pecado que a gente vê ali na Bíblia, claro, porque todo mundo peca. Davi tinha seus pecados também. Mas um ali que a gente sabe que derrubou ele. Foi o adultério. A relação sexual com mulher. Davi tinha mais de uma mulher. Ó, qual era a fraqueza de Davi? Mulheres, né? Então, como é que pode ele ser assim, em certo momento, gostar de homem, gostar de mulher de forma assim, até exacerbada, e de repente ele se apaixona por um homem? Uma coisa que não
que não tem lógica isso, entendeu? Uma fraqueza de Davi era justamente essa inclinação, digamos assim, exacerbada pelas mulheres. Então, assim, essa passagem, viu, Tayane, nossos telespectadores, não se sustenta em dizer que ele teve um caso com Jonatas. Não, ali havia uma amizade sincera, né? Romanos aí, onde a gente falou, o que é que nos diz aí? Que é Romanos 1, versículo 26. Isso, tratando sobre a questão do que eu mencionei, né? De que Deus no Novo Testamento, não só no Antigo, mas no Novo, ele também condena a prática. Sim. Romanos 1, versículo 26. 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o seu uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, contendo torpeza, e receberam em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro. Viu? Ao seu erro, né? Essa passagem é bem clara, na qual Deus não concorda com a prática homoafetiva. As pessoas podem não aceitar, podem não querer enxergar, mas não há aceitação nem tácita e nem expressa da prática homoafetiva na Bíblia. Sim. Viu? Ficou bem claro, tanto pro homem quanto pra mulher, né? Que deixaram o seu uso natural. O que é o seu uso natural? É a relação entre o homem e mulher depois do casamento, né? Então, deixaram o seu uso natural para... Cometem torpeza, né? A Bíblia fala, ou seja, aí está bem claro que Deus considera como pecado e pecado grave. Grave, né? Então, assim, Deus exige, né, Valdenilson, que a gente aprenda a dominar e negar todos esses desejos do pecado, né? Porque a todo momento o pecado vem, né? Nós somos pecadores. Isso. A todo momento nós somos instigados a pecar, mas nós, como conhecedores da verdade, temos que lutar contra essas tentações. Como é que a gente pode ver, como tu falou, em relação ao pecado, como é que a gente pode ver essa inclinação homoafetiva? Eu mencionei lá no início uma influência do diabo, né? Podemos dizer assim, pode até alguém aí achar ruim, mas assim, a gente acredita, à luz das escrituras, que o inimigo, o Satanás, ele influencia, né? Na prática do adultério, na prática da fornicação, na prática do furto, do assassinato e também na prática homoafetiva, né? Não é diferente, né? Isso, a gente não quer dizer aqui que só a prática homoafetiva, não, nós estamos colocando tudo isso como pecados, que há uma influência maligna, né? Para que estes cometam tais coisas, né? E também tudo isso, como nós falamos, vem através da natureza pecaminosa humana, né? E a igreja, Valdenilson, como a igreja ela deve lidar com essas pessoas? Ela deve endemonizar, crucificar, excluir elas da igreja? Bem, o que ocorre? Primeiro ponto, o ato, né? O fato da pessoa ser gay, ser lésbica, ou como você queira aí classificar, a gente não pode colocar aqui como, digamos assim, uma culpa, né, entre aspas, da pessoa. Não. Nós podemos, diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, tem pessoas que realmente, muitas vezes, de novos, né, alguns adolescentes, algumas crianças, a gente já percebe assim um jeito, né, tendencioso. Sim. Mas o que acontece aí? A igreja, ela não pode se posicionar de forma a excluir. Você sente o desejo por pessoas do mesmo sexo, pois então você está cortado, né, da comunhão, ou está cortada da salvação. Não, de forma alguma. Até porque, assim, há muitas pessoas
que sentem atração por semelhantes, por pessoas do mesmo sexo, mas que lutam contra isso, né? Que luta. Nós vamos fazer o quê? Vamos culpar a pessoa por isso? Vamos condená-la por isso? Eu acredito que, assim, o que a igreja não pode ver como normal é a prática. Aceitar, né? A aceitação, né? Aquela prática. A igreja não pode ver como normal, até porque, assim, vai contra o manual que nós temos falado aqui no decorrer de todo este período, este tempo, né? Muitos não sabem agir com as pessoas gays, né? O que a igreja deve fazer? Não concordar com a prática, mas não excluir a pessoa, digamos assim, da salvação. Tem muita gente que diz, tu está fadado à destruição, está fadado se permanecer na prática, né? O que falta muitas vezes é nós nos colocarmos, como a Bíblia diz, no lugar do próximo, né? Em vez de nós, da igreja, né, tirar a pessoa, excluir, a igreja precisa procurar ajudar, né? Dar força para aqueles que têm lutado contra este desejo interior. Eu acredito assim que todos são tentados, né? Eva foi tentada a comer o fruto proibido, comeu. Existem algumas pessoas que são tentadas a ser desonestas, a mentir. Os crentes não são tentados a ter relação extraconjugal também, né? Sim. Mas resistem, né? Entendeu? Muitos, né? A palavra de Deus fala que Deus não dá uma tentação, uma aprovação que a gente não consiga suportar. Sim. Então eu acredito que ele dá o escape, né? Ele nos dá o escape. Quando nós temos essa consciência, né, do pecado, o Espírito Santo nos convence, né? Então não sou eu que convence a pessoa do pecado, não é o Claudemilson, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, né? Para não praticarmos mais. E quando a palavra de Deus fala, né? Quando você aceita Jesus, você é nova criatura. Nova criatura. Então as coisas que você praticava no passado, no mundo, você já não vai mais praticar, entendeu? Justamente. Você não vai mais fazer isso, você não vai mais pecar. Então o que acontece, minha irmã? Não pode haver a questão assim da aceitação, de porque hoje está natural, igrejas, pastores e por aí vai, homossexuais. Não, eu acredito que não há respaldo bíblico para isso. E quanto ao respeito, o homossexual ele precisa ser respeitado, ele precisa ser protegido os seus direitos, sim, né? Ele precisa não ser muitas vezes caluniado, justo, né? Não pode a população, digamos assim, maltratar as pessoas por elas serem homossexuais. São detentoras de direitos, né? Assim como aqueles que são héteros. Não deixam de ser humanos, Não, são justamente, né? Então, assim, nós precisamos respeitá-los, né? Mas a prática pela Bíblia não tem como haver aquela aceitação. O problema é que nós vivemos hoje a crise da ditadura da imposição do pensamento gay. Hoje está até difícil a gente expor o nosso pensamento, viu? Estão se calado. Muitos têm se calado, né? Mas assim, não se quer, na verdade, direitos iguais, né? Não se busca hoje, não posso falar de todos, né? Mas de alguns, né, que militam mesmo fortemente, o que se quer, na verdade, por parte destes, não é simplesmente o respeito. Querem que você aceite, concorde e fique calado. Mas acredito que não é por aí, né? Assim como você tem liberdade para expressar a sua opinião nas mais variadas facetas, né, do cotidiano, da sociedade, você pode muito bem respeitar o homossexual, mas não concordar com a prática, até porque isso é uma questão de fé. Existe uma liberdade religiosa, uma liberdade de crença, né? Sim. E que na nossa sociedade as coisas estão assim caminhando por um rumo meio delicado, na qual as pessoas não podem mais expressar a sua opinião, mas penso que as escrituras sagradas não podem ser caladas. Tem aquele caso daquela mulher que foi pega em adultério, né, Valdemilson? Que Jesus falou para ela
vai e não peques mais. Então, assim, a questão é Ele que... amou a pessoa. Sim, ele amou a pessoa. Mas ele não disse, vai e continua praticando, venha, me siga e vamos continuar praticando e pode, tudo bem, tudo normal, vamos seguir todo mundo junto. Não, não foi, vai, não peque mais, né? Justamente. Então, eu acredito que é por aí, Jessine. Nós precisamos respeitar, defender os direitos, sim, com certeza, né? Com certeza os direitos devem ser defendidos. Mas assim, aquilo que é atinente ao cristianismo, o posicionamento da igreja, à luz da palavra, é firme, entendeu? De ser pecado, entendeu? Depois disso tudo que a gente já ouviu, versículos, a gente quer concluir, né, que a palavra do Senhor fala, à luz da Bíblia, né? Nós queremos dizer aqui também que nós não estamos incitando a violência de forma alguma, nem somos homofóbicos, mas nós estamos utilizando a palavra de Deus como parâmetro, porque nós somos servos do Senhor, servos de Deus, então nós seguimos os parâmetros da Bíblia. Sim. E a gente está concluindo aqui que, né, o homossexualismo, a prática do homossexualismo não é uma obra de Deus. É contra as escrituras, mas você tem liberdade, né? Deus deixou o livre-arbítrio, né? Você escolhe ou não. É uma opção sua, né? Sim. É uma questão sua. Uma coisa, eles querem nos impor a fazer essa mesma prática, que nós não concordamos, né? Para concluirmos, eu vou deixar só um versículo para fecharmos com chave de ouro, onde fala que a vontade de Deus é que vocês sejam santos, santificados e se abstenham da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 5, que fala: abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pelas paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, esse é o nosso recado, esse é o nosso primeiro episódio. Se você gostou, deixe o like, não esqueça de seguir a gente e clicar no sininho. E agradecemos a atenção de vocês que ficaram até o final. Tchau, tchau. A paz do Senhor.